Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais uma aula aí sobre inteligência artificial voltada ao direito tributário, né? Nós vamos falar um pouquinho aqui hoje sobre como você pode ganhar tempo na organização de respostas, né, que você pode dar a determinados processos, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho que elaborar uma réplica, tá? É, o que eu vou fazer é uma coisa mais simples, tá? Aqui só para mostrar como exemplo para vocês, tá bom? Mas ele serve bem para demonstrar o poder aqui da inteligência artificial, de que maneira ela pode ajudar, tanto para você fazer uma petição inicial, né, que eu já demonstrei em outras aulas, como também para fazer a contestação de acordo com aquilo que você está negando, né? Na, em relação à inicial, como também para fazer uma réplica, tá? Então aqui no caso aqui eu tenho que fazer uma réplica, tá? Eu vou pegar um arquivo, tá? Que é o arquivo da contestação, tá bom? Então o poder público aqui fez uma contestação, tá? E eu não estou de acordo com o que eles responderam, né? Tá certo? Então assim, existe uma onde é que eu coloquei aqui? Vamos lá. Arquivinho, aqui. Contestação deles, certo? Então, eu carreguei a contestação. Eu posso perguntar, então eu posso pegar e falar assim, resuma os principais pontos dessa contestação. Então, você não precisa dar muitos detalhes, entendeu? Não precisa explicar o que é uma contestação, nada disso, entendeu? Ele já vai identificar imediatamente, tá? Então, ele vai colocar aqui, né? Então, aqui está dizendo que há uma ausência de licença, uma reincidência, né? Fundamentos jurídicos, uma presunção de legitimidade, os pedidos finais, e etc. Bom, é, é, aqui no caso, há um lapso muito grande entre as autuações e faltou a notificação preliminar obrigatória para a regularização das questões levantadas. Ou seja, aqui no caso, o poder público está só dando passando um plano geral aqui sobre a questão. O poder público ele fez aqui uma autuação, mas ele não fez uma notificação preliminar, que é obrigatória, tá? De acordo com a legislação aqui do município. Então, é, eu vou pedir para verificar os lapsos de tempo, e quais notificações foram apresentadas na contestação. Então, vamos ver o que que a inteligência artificial vai responder aqui para a gente, tá? Então, está analisando o documento, tá? Então, ok. Então, tem uma notificação preliminar só em 2017, depois um outro auto em 2019, outro auto em 2019, 2022, 2023, 2024. Então, aqui, ó. Ponto relevante para a sua tese, tá vendo? Ele sozinho, eu não precisei falar nada, né? Sozinho ele veio aqui e já colocou qual é o ponto relevante. Embora o município cite uma notificação preliminar em 2017, a contestação argumenta que o auto de infração mais recente foi lavrado diretamente porque o licenciamento anterior havia vencido em 4/3/2024, nulo só foi após a atuação. A defesa alega que o auto é veiculado, a administração não tem o dever de comprovar a correção, além do que já constam os autos, devido à presunção de legitimidade. Tá bom. É, é, a legislação, a legislação obriga a cada auto de infração
existir uma notificação preliminar, o que aparentemente não aconteceu. Então, eu dou um enter aqui. Às vezes coloca o erro de português mesmo, ele já entende o que que você está querendo dizer, tá? Então, a única mencionada é uma de 10/11/2017, ou seja, o restante foi lavrado diretamente, né? Argumento do município para a falta de notificação, que o ato é vinculado, ou seja, o poder de polícia, né? Que é uma reincidência, entendeu? Mas a reincidência por si só não, não desobriga, né? Então, vamos fazer aqui, ó. É, como a legislação são, municipal obriga, obriga a, obriga uma notificação antes da infração, antes do auto da infração, vamos fazer uma defesa nesse sentido. Faça uma minuta para estudarmos. Tá, então aqui, ó. O que ele fez aqui, ó? Você diz, senhor doutor, da realidade. E a confissão contra o rito, né? Peça defensiva, municipalidade agora apresentou histórico fiscalizatório, em que, em verdade, corrobora a tese inicial da nulidade. O réu admite que a fiscalização ocorrida resultou na lavratura direta do auto de infração tal. Diferente da diligência ocorrida em 2017, onde o próprio município confirma ter expedido uma notificação preliminar, ou seja, teve uma única notificação preliminar, tá? Essa daí do auto de infração foi paga. Então, não houve uma observação do rito, né? O rito é obrigatório, né? A municipalidade não pode simplesmente entrar com um auto de infração sem respeitar a notificação preliminar. Então, é, ele cria aqui, então, ele criou aqui, então, né, junto com a tese que a gente desenvolveu, ele criou aqui uma réplica, tá vendo? Então, aqui é uma réplica onde você vai o quê? Você vai dar um Ctrl C, Ctrl V, vai colar, tá? Eu vou fazer um pouquinho mais do que só isso aqui, porque eu preciso me atentar um pouquinho mais para questões de data e tudo mais, tá bom? Mas basicamente é isso, né? Então você coloca ali a contestação e pode conseguir uma réplica, né? Você conversa aqui com a inteligência artificial e consegue uma réplica, ou você pode fazer, pode acontecer o contrário, você tem uma petição inicial contra seu cliente, né? O que você faz? Você então pode elaborar uma contestação em cima disso, tá bom? Bom, por hoje é só isso daí. Eu queria mostrar que a partir de um determinado texto você consegue elaborar o outro. Muito rápido, né? Você viu que aqui nós demoramos o quê? 10 minutos, 12 minutos para fazer uma réplica, tá? Uma tese e a réplica, né? Tá certo? É que eu vou detalhar um pouquinho mais, sendo um pouco mais cuidadoso com relação às datas e conferência, né? Então, isso aqui acaba levando um pouco mais do que 10 minutos. Você consegue fazer o esqueleto da coisa toda aqui e depois você confere e aí depois manda, tá bom? Bom, é isso. A gente volta a se falar na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.